Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques. E eu sou a Andressa Giordano. E hoje a gente vai falar sobre economia colaborativa. Isso mesmo. Na verdade, economia colaborativa é o tema do mês, né, Andressa? E a gente já falou um pouquinho no Inova Social. Sim, tem muitos textos bem legais sobre o tema. Tem uns TEDs que vocês podem assistir. Enfim, é só acessar inovasocial.com.br, porque muita coisa do que a gente já postou durante esse mês todo, a gente vai acabar comentando aqui. Então é legal para dar uma complementada, né? Isso. Bom, Andressa, então vamos começar pelo conceito, né? O que é economia colaborativa? Muita gente acha que ouve esse termo, mas não sabe direito o que é, né? Então, se a gente for definir economia colaborativa, ela é uma prática que permite o acesso a bens sem que haja uma aquisição direta, né? Sem que você tenha que ir lá e comprar. Ou seja, quer dizer que você pode ter acesso a um carro e não precisa comprar ele. Você pode ter acesso a um apartamento em Paris e não pagar por ele. Não pagar não comprar, né? Há um tempo no Facebook eu lembro que foi muito compartilhada uma imagem em que fala que uma das maiores frotas de carro do mundo, que é o Uber, não tem carros, não é dona de nenhum carro. E uma das maiores redes de hospedagem no mundo não tem nenhuma casa ou nenhum apartamento, que é o Airbnb. Então, isso, a economia colaborativa, ela abre um mercado enorme, seja para grandes empresas e seja para as pessoas que participam desse mercado. Mas o ponto principal da economia colaborativa é a confiança, né, Andressa? É a confiança. Um dos TEDs que a gente divulgou no Inova Social durante esse mês é o TED da Rachel Botsman, em que ela fala exatamente isso. Ela fala sobre como hoje a confiança meio que virou uma moeda de troca dentro da economia colaborativa. Porque sem a confiança, nada disso existe. E a gente pode dar exemplos como que você vai hospedar alguém na sua casa, se você não confiar nessa pessoa. Ou como você vai se hospedar na casa de alguém que você não conhece. Então, a confiança é essencial para que esse ecossistema ele sempre gire e funcione. Andressa, vamos, antes de entrar na confiança, que eu acho que é o principal tema da economia colaborativa, e todo mundo deve estar se perguntando aí, mas como assim? Vamos voltar um pouquinho e falar um pouquinho das fases de consumo, né? Antigamente a gente tinha a lógica de posse, ou seja, eu ia lá e comprava um carro, eu ia lá e comprava um produto, comprava um cortador de gramas, por exemplo, e hoje a lógica é do acesso sem que eu tenha que comprar isso, né? Uhum. É a lógica do acesso e do usufruto, né? Você não precisa comprar aquilo para você poder utilizar. Então, você não precisa comprar... A gente usa muito o exemplo do Uber e do Airbnb, que são empresas bilionárias que não tem como não usar de exemplo quando a gente fala sobre economia colaborativa. Isso funciona até mesmo em outras empresas, em outros projetos. Por exemplo, existe um projeto chamado Tem Açúcar, que é um aplicativo em que você pode compartilhar objetos com pessoas do seu bairro. Então, às vezes é aquela coisa do precisar de uma xícara de açúcar, sabe? Você não comprou aquele açúcar, mas você vai pedir pro seu vizinho. Então, é assim que funciona. O Tem Açúcar, ele é legal pra quem não conhece, né? Que apesar de ele ser um aplicativo que não tem uma base tão grande, eu faço parte do Tem Açúcar e infelizmente eu ainda não consegui ajudar ninguém, mas acho que umas 2 semanas atrás tinha uma pessoa procurando uma furadeira emprestada. Então, é a mesma coisa do que você bater na porta do seu vizinho. A diferença é que é muito mais prático e você atinge um número muito maior de pessoas simplesmente jogando a sua solicitação no aplicativo. E ele usa geolocalização para encontrar as pessoas mais próximas, né? É muito legal isso. E, enfim, se antes você precisava comprar algo, hoje você pode trocar, ou você pode pagar
por um pequeno tempo de uso que você vai usar. O Tem Açúcar, né, falando um pouquinho mais do aplicativo, ele é uma coisa que é um pouquinho diferente dentro da economia colaborativa, que você empresta o produto. Então você não cobra ali por tempo, né? Mas o conceito da economia, que nem a gente falou, é você ter acesso, independente se você tá ali fazendo uma troca pontual financeira, então você pode alugar, você pode trocar por outra coisa. E algumas pessoas que não estão familiarizadas com esse tema podem até perguntar: eu alugar um produto um jogo numa locadora não é a mesma coisa? Eu alugar um carro em uma locadora de carro não é a mesma coisa? Ou eu fazer uma hospedagem, ou eu me hospedar em um hotel? Não é a mesma coisa, porque a gente está falando de pessoas. A gente está falando de um sistema que ele só funciona porque existem pessoas, e quando eu falo pessoas, são CPFs mesmo, sabe? Porque, claro, dentro de um hotel existem pessoas também, mas o hotel, ele é um CNPJ, e ele é uma empresa. E na economia colaborativa, os principais players são pessoas. Então, por exemplo, o cara que dirige o seu Uber, ele não é um funcionário da empresa Uber, ele é uma pessoa que se cadastrou no aplicativo e etc. A pessoa que disponibiliza o apartamento dela no Airbnb não é de uma empresa. É uma pessoa que tem uma casa e ela disponibilizou para que essa casa seja alugada. Para quem acompanhou os textos do Inova, vai entender um pouquinho o que a gente está falando aqui. A gente teve fases, né, numa evolução desse consumo. Então, antigamente a gente tinha o local, né, em que essa relação era feita por pessoas localmente. Então, vamos dizer, uma pequena cidade do interior, pequenos vilarejos. Essa evolução com as pessoas indo para os grandes centros se tornou institucional, que é a questão de você alugar, por exemplo, uma casa e ter o seguro fiança. Eu sei porque eu passei por isso há pouco tempo, então já não existe mais aquela coisa de você tá alugando um bem ali de uma pessoa que você não conhece, né? E você precisa ter um respaldo de uma instituição, no caso aí a seguradora, né? E a ideia é que agora siga para um ponto mais, como que eu posso dizer, distribuído, onde a confiança volta a ser nas pessoas, só que as pessoas desconhecidas, né? E aí que a gente volta no ponto que a gente tinha falado aí da Rachel Botsman, que é a questão da confiança. A Rachel fala um negócio interessante, que são os 3 níveis da confiança. Que você começa confiando, se acreditando na ideia, né? Então, no caso, por exemplo... Fala um exemplo aí, Andressa, de aplicativo em economia colaborativa. Aplicativo, acho que seria legal a gente falar talvez de um site de crowdfunding, por exemplo. Que é também um exemplo que a gente ainda não deu de economia colaborativa e que se encaixa 100% nisso, né? Da questão da confiança. Pode ser. Você acredita na ideia do crowdfunding, depois você acredita na plataforma, então você acredita que o Kickstarter, o Indiegogo, o Cartaz, ele vai entregar aquilo que você está ali... Eu acho que a palavra do crowdfunding não é nem comprando, é investindo. E você acredita na pessoa, que é, no caso, o projeto. Então, são esses 3 níveis. Você tem que acreditar na ideia, no crowdfunding como um conceito, na plataforma e na pessoa, no projeto em si. Então, esses são os 3 níveis que a Rachel fala no TED dela, que é bem interessante. E o interessante desses 3 pontos que a Rachel fala é que se você tiver uma resposta negativa para um desses pontos, você simplesmente não termina a sua participação. Então, se você não confiar no projeto, na plataforma ou na pessoa, você não vai investir nesse projeto de crowdfunding, ou você não vai pedir o seu Uber, você não vai fazer a sua hospedagem, finalizar a sua hospedagem num Airbnb, por exemplo. Então, é como se fosse um tripé, né? Uhum. Se um dos pés não tiver firme, não existe. Isso. Porque, na verdade, assim, você pode acreditar na pessoa, né?
Por exemplo, você pode acreditar lá na Dona Maria, que está alugando o apartamento dela. Você pode acreditar no conceito de crowdfunding, mas você pode não acreditar no site que está fazendo a plataforma que está fazendo aquele intermédio, né? E isso é um ponto bem, bem importante. Sim, e é complicado, é complicado, porque até ontem a gente estava acostumado a não colocar de jeito nenhum os dados do cartão na internet, porque a gente ia sofrer uma fraude. Então, é difícil isso, e ver que tem um site, que é o Airbnb, que virou um negócio bilionário, com base em pessoas que confiam nele, confiam na plataforma e confiam nas pessoas que eles vão se hospedar, enfim, sem... Imagina, você mora no Brasil e você vai se hospedar na casa de um cara no interior da Inglaterra, sabe? É uma coisa muito louca, e saber que isso criou um mercado bilionário é muito legal. É muito legal, porque acho que percebe que a gente passou por um outro passo com a tecnologia. Se antes a gente tinha uma certa desconfiança, hoje a gente tá dormindo na casa dos outros. O legal é que o ponto da confiança, ele tomou, como que a gente pode dizer, novos padrões, novos tamanhos, né? Eu acho que um ponto legal que a gente falou do crowdfunding, mas também tem o coworking, né? O coworking também, ele demanda de confiança de você acreditar que o espaço vai ser legal, confiança de você acreditar ali que você vai ter um suporte, uma infraestrutura, né? A gente já falou bastante de coworking, então eu vou tentar não me alongar aqui a respeito disso. Para quem tá chegando agora pelo podcast, vale a pena dar uma olhada nos textos que a gente tem de coworking. A gente fez uma reflexão bem legal sobre o coworking no Brasil. Se o brasileiro ele já tá preparado para isso. É engraçado a gente falar que tá preparado, porque tudo gira em questão de confiança, né, Andressa? Sim, uhum. E principalmente eu acho que nesse momento o brasileiro tá bem desconfiado de tudo, né? Era exatamente o que eu ia falar. Eu acredito que a confiança no brasileiro, não importa no que for, não tô falando de política, mas não importa o que for, ela tá um pouco quebrada. Então, tentar trazer conceitos onde a confiança é o ponto principal é um pouco complicado hoje em dia. Mas eu acho que uma forma legal que a economia colaborativa ela é feita principalmente pela internet, né? Eu acho que é difícil a gente ver algum exemplo de algo que não aconteça pela internet. Eu tenho um exemplo. Mas qual? Eu tenho um exemplo bem legal, um projeto mega pontual, mas uma escolinha de educação infantil aqui do lado de casa. Ela decidiu colocar uma estantezinha, 1,5 m, nem 1,5 m, 1,20 m mais ou menos. Colocou vários livros e colocou um recado. Se você quiser algum desses livros, doe um livro que você acha legal e pode pegar esse. E é muito legal que você tem acesso ali a qualquer livro, então é meio que uma economia colaborativa, vamos assim dizer, né? Que você tá trocando por livros. A plataforma, no caso, é aquela estante que tá ali. Quem garante que aquilo vai ser feito é o segurança manobrista que fica na porta da escolinha, porque ele fica meio que de olho pra ninguém passar ali e levar a estante inteira, né? Um exemplo legal também, olha, eu falei que a maioria é pela internet, mas tem outro exemplo legal também, que é de um café aqui de São Paulo, que fica na República. Ele se chama Preto Café. E lá os preços não são fixos, lá não tem um cardápio. O que a administração do café faz é colocar numa lousa uma listagem de todos os gastos que eles têm, então o aluguel do espaço, manutenção das coisas, qualquer gasto pontual que tenha sido necessário naquele mês, o salário dos funcionários e tudo mais, eles colocam numa lousa tudo o que eles gastam para manter o café funcionando, e as pessoas pagam o que elas acharem que tem que pagar. Então, você acha que tem que pagar R$4 num café? Ok. Você acha que você não tem dinheiro hoje, você quer pagar R$2 num café? Ok também. E aí, conforme as pessoas vão pagando o que elas consomem, eles vão atualizando na lousa. Então, nesse mês a gente gastou, sei lá, R$10 mil, e a gente já conseguiu arrecadar R$8 mil. Então, quando você olha de primeira, você fala, gente, isso não vai dar certo. Mas eles estão, acho que há uns 2 anos já em São Paulo.
E tá funcionando super bem. Então é muito legal, é uma coisa bem da comunidade mesmo, sabe? De você chegar e falar, pô, é de colocar a mão na consciência, sabe? Quanto que eu pago num café? Esse café vale tudo isso? Esse café não vale? E também da confiança, não... E aí, principalmente a confiança dos donos do café. Você deixa o seu lucro, enfim, você deixa tudo, você deixa a sustentação do seu negócio depender única e exclusivamente da percepção dos seus clientes, sabe? É um negócio muito louco, mas tá funcionando muito bem. Mas o que eu ia falar é que... Como que a gente confia numa pessoa que a gente não conhece, sabe? Um dos exemplos, uma das analogias que a Rachel Botsman faz, ela compara com um vilarejo, ela compara a internet com um vilarejo. Então, por exemplo, se eu moro num vilarejo e o Vitor é meu vizinho e tem mais 10 pessoas que moram nesse vilarejo, o Vitor me pede dinheiro emprestado e se ele não me devolver esse dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou falar mal dele pra todo mundo do vilarejo. E ele nunca mais vai conseguir pegar dinheiro emprestado com outras pessoas, com as outras 10 pessoas, a não ser que ele melhore essa reputação dele. Então, é assim que muitas coisas funcionam. Então, o Uber, todo mundo que usa um carro dá uma nota depois, e todo motorista dá uma nota pro passageiro. Se eu vou me hospedar na casa de alguém no Airbnb, eu dou uma nota pro meu anfitrião e eu também recebo uma nota, então, ou um comentário, enfim. Então é como se a internet, como se a economia colaborativa dentro da internet fosse um vilarejo infinito. Então, se eu fizer alguma besteira quando eu usar um desses serviços, eu nunca mais vou conseguir usar. Então isso também já dá deixa as pessoas um pouco mais tranquila, sabe? Ok, se essa casa for péssima, se a casa em que eu vou me hospedar não é igual ao que eu vi na internet, eu vou acabar com a reputação desse cara e esse cara nunca mais vai hospedar ninguém na casa dele. E vice-versa também. Então, eu acho muito legal esse conceito do vilarejo, sabe? Um vilarejo cibernético. E é legal falar, Andressa, que esse conceito de nota não é uma coisa exclusiva da internet. Os bancos fazem isso para gerar crédito para os clientes há, sei lá, 30 anos, entendeu? Não é uma coisa que a gente vê acontecer de agora. O próprio conceito da Rachel, né, de confiança, é algo se falando desde 2010. Então é um fenômeno realmente cultural e é uma coisa que está misturada com o cotidiano do ser humano. Não é uma modinha. E Andressa, uma coisa bem legal de se falar, acho que claro, quando a gente fala em cases aí do mercado, no final a gente acaba indo para sempre no Airbnb e no Uber. O Uber a gente já fez também alguns textos lá no Inova, né? Se você está escutando o podcast, dá uma olhada lá no inova.com.br, Inova Social, aliás. Só que assim, a história do Airbnb, eu acho que ele é bem legal para explicar um pouquinho de tudo isso que a gente está falando. Até para respaldar um pouco a pesquisa do Rachel, né? O Joey Gebbia, né, que é o fundador do Airbnb, ele começou o projeto, né, lá atrás, porque ele estava precisando de grana. A história foi basicamente assim. Teve um momento da vida dele em que ele fez uma daquelas... aqueles bazares de garagem que são super comuns nos Estados Unidos. E aí, um cara apareceu, ele tava de passagem pela cidade, apareceu, comprou um item dele, e no fim das contas eles começaram a conversar, eles saíram pra tomar uma cerveja, e o cara comentou que não tinha onde dormir à noite. E o Joey, sem meio que pensar direito, falou, bom, eu tenho um colchão lá em casa, se você quiser dormir, passar a noite lá, tudo bem. Parece que ele se arrependeu no mesmo momento, né? Porque como que você oferece um colchão seu pra um desconhecido? O Joey tava totalmente errado desde o começo. Primeiro que é uma pessoa desconhecida, que ele conheceu na venda de garagem, ele já virou o maior brother do cara, assim, o Joey, eu vejo que ele é o amigão da vizinhança, né?
Aham, é. E aí ele falou que ele nem dormiu direito à noite, porque ele ficou trancado no quarto dele pensando, meu Deus, tem um cara estranho dormindo na minha casa. Tipo, de onde que eu fui tirar essa ideia? E aí parece que no fim das contas deu tudo certo, né? Até porque ele está vivo hoje, ele é bilionário e tudo mais, tá tudo bem. E eles dois ficaram muito amigos. Depois de um tempo ele se mudou e ele tava numa fase péssima. Ele tava sem dinheiro, o colega de quarto dele tinha se mudado e o aluguel dele tinha aumentado. Só que, por sorte, ele percebeu que ia acontecer uma convenção de designers na cidade dele. Ele é designer, inclusive. E aí ele pensou, e aí ele percebeu que todos os hotéis da região estavam lotados. E ele pensou, vou fazer um dinheiro com isso, né? Vou oferecer para as pessoas um termo que eles chamam de cama e café da manhã. Então, ele cobrou um valor muito menor do que os hotéis da região iam cobrar. E deu um colchão, um café da manhã e uma conexão Wi-Fi para as pessoas. E ele conseguiu um dinheiro muito legal. E foi aí que ele pensou em criar o Airbnb. Vale falar, Andressa, essa coisa de ter conferências nos Estados Unidos, fora ali dos grandes centros, Nova York, Washington, enfim, das grandes cidades, tem muita conferência em pequenas cidades. E aí, quando vai aquela galera, aquele monte de gente para essas pequenas cidades, os hotéis não dão conta. Um exemplo fantástico disso é o South by Southwest. A cidade de Austin, ela é uma cidade pequena comparada a outras dos Estados Unidos. Quando ela recebe o evento, os hotéis, assim, o South by Southwest acontece há anos e até hoje os hotéis não dão conta. O Airbnb, uma vez eu vi uma pesquisa, parece que Austin era uma das principais cidades por causa do evento, porque a galera realmente ia se hospedar. Isso é uma coisa que acabou virando cultural na cidade. Austin não só tem esse evento, como tem outros eventos muito específicos, muito pontuais. A gente sentiu um pouco disso agora durante a Campus Party desse ano, né? Que tava rolando o Campus Party aqui em São Paulo e também tava rolando uma convenção de dentistas, né, Andressa? Uhum. E assim, não tinha hotel, simplesmente. Não tinha hotel. A gente até quase optou pelo Airbnb, o problema é que não tinha uma casa lá por perto, né? Mas a gente foi conseguir um hotel, assim, não era tão perto do lugar, era um pouco longe e tinha muita gente da convenção e muita gente da Campus Party no hotel que ficava, sei lá, 15 minutos, sabe, do AMB, que é onde acontece a Campus Party. Então, as pessoas vão, né, aumentando o raio de procura delas. O Couchsurfing, ele não é uma coisa nova. O Joe, ele não inventou o Couchsurfing. Só que como é que você transforma isso num mercado? E com base na confiança. E aí, eu não vou ficar me alongando muito, porque o TED tem, sei lá, uns 10 minutos. E eu quero que vocês vão no post assistir o TED dele. Mas, basicamente, ele construiu um site, do ponto de vista de designer que ele tem, para que a confiança fosse algo já pronto, assim, que já fizesse parte do site, sabe? Então, tudo que ele coloca, toda a forma como o site é desenvolvido, tanto na hora em que você vai cadastrar a sua casa, o seu apartamento, quanto na hora em que você vai se cadastrar, ele é desenvolvido para que a confiança já seja algo suprido logo de cara. Então, se você vai alugar um quarto, no site mesmo, você já recebe... Quem já usou o Airbnb sabe, você já recebe umas dicas do que falar, enfim, de como se apresentar pro anfitrião e vice-versa. Então, de novo, foi algo que só deu certo depois que ele levou em consideração que as pessoas precisavam confiar
no site e nas pessoas envolvidas nesse processo. É muito legal também. É o conceito da Rachel, né? Que Sim. você precisa confiar também na plataforma. Então, se a plataforma Sim. passava confiança, as pessoas também já acreditavam no conceito, só faltava acreditar no apartamento. E é um pouco... Uma coisa legal que o Airbnb faz, né, que eu acho que é uma coisa que vale a pena ser comentada, porque a gente falou um pouco da confiança do conceito, que é uma coisa que já está na cultura do americano, um pouco na parte do design, né, que foi feito para reforçar a confiança na plataforma e a confiança na pessoa. O Joey comenta que isso eu acho que é um ponto, não é um spoiler do TED dele não, mas eu acho que é um ponto que vale ser comentado aqui. Ele fala que para você ter confiança na outra pessoa precisa ter uma classificação. Isso é uma coisa que a gente também vê em outras plataformas, como por exemplo o próprio Uber, né? Ou na China. Na China a gente tem o Didi. O Didi é interessante que ele atualmente ele tem cerca de 11 milhões de corridas por dia. E o Uber tem 5 milhões. A gente tá falando do mercado chinês, né? Então a gente tá falando de outro tamanho. É que a gente tá aqui do lado ocidental, a gente tá acostumado muito com essas plataformas. Mas é legal de ver que cada país tem a sua plataforma própria, né? E eu lembrei agora só de um outro ponto aqui, que é até a Rachel fala, né? Do case do BlaBlaCar. O BlaBlaCar você pode compartilhar seu carro em viagens longas. Então, por exemplo, eu quero ir de São Paulo ao Rio, eu coloco lá me oferecendo, olha, eu tô indo de São Paulo ao Rio de carro, tal dia, tal horário. As pessoas podem pegar uma carona comigo, né? E o BlaBlaCar, ele tem um ponto lá que ele compartilha as notas. E ele também fala, um dos quesitos é quanto a pessoa fala dentro do carro. Então, se você quer ir conversando de São Paulo a Rio, ele tem uns níveis de blá blá. Se você quer que a pessoa vá quieta, você tem um nível de blá. Então é legal que assim, cada plataforma, ela define o que é a sua necessidade para construir a confiança, né? Nossa, e essa questão do quanto a pessoa fala é muito importante. Imagina você numa viagem daqui pro Rio, você é uma pessoa blá. E aí você leva, sem saber, pra lá, pro Rio de Janeiro, uma pessoa que é blá blá blá, ou seja, uma pessoa que não cala a boca a viagem inteira. Não vai ser uma experiência muito legal. Mas se você for uma pessoa blá 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 e pegar uma pessoa blá 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 também, vai ser ótimo. Então é legal porque isso melhora muito a experiência das pessoas. E eu acho que tudo é questão... Acho que o nome até desse podcast pode ser Economia Colaborativa e Confiança, que é basicamente o que determina se a experiência da pessoa vai ser algo que vai fazer com que ela continue dentro desse sistema ou com que ela desista e siga pro que já é tradicional. Exato, Andressa. Então, vamos só recapitular então o que a gente falou aqui hoje, para o pessoal relembrar lá desde o começo. Apesar de que o podcast é curtinho, mas é sempre bom fazer esse recap no final, né? Bom, a gente falou um pouquinho do que é a economia colaborativa, que é uma prática que permite o acesso a bens sem que haja aquisição do bem, né? A gente falou aqui um pouquinho sobre as fases de consumo, o conceito de confiança adotado pela Rachel Bosman. Demos alguns cases aqui, né? Como o Tem Açúcar, o Preto Café. E demos aqui uma prévia também do que é o case Airbnb, que eu acho que vale a pena ir lá no Inova Social e dar uma olhada no artigo que a gente fez sobre os TEDs e economia colaborativa. Sim, a gente vai colocar na descrição desse episódio o link direto para vocês irem dar uma olhadinha. Mas acessem inovasocial.com.br para olhar tudo, né? Sempre bom. Tem conteúdo diário, né, Andressa? Tem conteúdo diário. A gente todo mês tem um tema especial, mas a gente não fica só nesse tema todos os dias. Então, claro, o podcast a gente dá prioridade para ser sobre esse tema e a maior parte dos posts. Mas sempre que aparece algo legal que a gente quer compartilhar com vocês, independente de fazer parte do tema especial ou não, tá lá, por exemplo, hoje, na verdade ontem, né? Quando vocês forem ler isso já é ontem, mas quando a gente tá gravando é hoje. Hoje a gente... Pode ser também no ano passado. Pode ser, é verdade, né? Bom, por exemplo, no momento em que eu estou gravando esse podcast, o texto do dia é sobre um scanner que facilita
a visualização das veias na hora de fazer um exame de sangue, por exemplo. Isso é totalmente fora do nosso tema do mês, mas é algo muito legal que não tem como esperar um mês seguinte. Então, fiquem de olho nos posts, porque sempre tem algo novo e diferente para vocês conhecerem. Eu ia adorar isso. Não, eu sofro muito quando eu vou fazer exame de sangue, porque a minha veia é muito fina. Então, eu fico roxa, e muitas vezes eu fico roxa, não por causa do exame em si, mas porque a pessoa ficou 1000 anos tentando ver a minha veia. É horrível. Então, deem uma olhada lá, porque isso é muito legal. E isso e outras coisas que a gente colocou no site, que, enfim, tudo é muito legal. Posso dar uma experiência própria? Fala. A respeito de um texto que a gente fez pro Inova e eu acabei adotando pra minha vida. O quê? A gente fez um texto no dia 26/4 a respeito de uma plataforma de voluntários digitais da ONU. E eu acabei entrando nessa plataforma. Como a demanda que eles procuram lá de voluntários são voluntários que façam trabalhos remotos, então não é você fazer o trabalho voluntariado que a gente também falou num outro podcast aqui, e vale a pena escutar. É um pouco do voluntário, tipo, eles precisam de uma necessidade, de um logo, de uma identidade visual para um projeto em Gana. Então eles procuram um designer, um publicitário, vários tipos de profissionais, tradutores, enfim, por via essa plataforma. E eu acabei me inscrevendo lá, e a semana passada, se você estiver ouvindo no dia que a gente lançou esse podcast, eu fiz um projeto para uma ONG da Irlanda, via essa plataforma, em que eles levam ambulâncias e suporte psicológico para mulheres e crianças que conseguiram fugir do ISIS, né, do Estado Islâmico. E foi muito legal, porque foi um projetinho pontual. O pessoal da ONG entrou em contato pela plataforma, eu aceitei o projeto. Foi questão de, sei lá, eu usei no total 5 horas em 4 dias, ou seja, foi muito rápido, foi praticamente o tempo que eu levo para tomar um cafezinho durante o dia. Eu fiquei fazendo esse projeto para eles, e virou um trabalho super legal pra gente, e acabou evoluindo para um case, e essa plataforma eu achei fantástico, porque depois eles vão lá e te avaliam. Então, de novo, é na questão da confiança. Você tem uma confiança na ideia, você tem uma confiança na plataforma, porque é uma plataforma feita pela ONU. E é bem legal porque eles te dão uma nota, então você acaba virando um voluntário X estrelas, e você confia nas pessoas, né? Então eu queria só compartilhar isso, porque falou um pouquinho de confiança, e foi um texto que a gente acabou fazendo e eu tive uma experiência bem legal. Ah, que legal. E essa é a nossa intenção com o Inova Social. A gente não quer só produzir um conteúdo que você vai ler e não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. A gente sempre procura trazer cases interessantes que podem muito bem servir de inspiração para outros projetos que você pode fazer na sua comunidade, ou você pode trazer para o Brasil. Tem muitas coisas que acontecem lá fora que ainda não acontecem aqui e que podem tomar proporções enormes aqui. A gente quer inspirar as pessoas a fazer coisas diferentes, a inovar, e seja um projeto, uma coisa que leva 4 horas para ser feita e que é uma parcela muito pequena de um dia de uma pessoa, até algo que possa se tornar o objetivo de vida dessa pessoa, sabe? Então, nada do que a gente escreve, nada do que a gente divulga, que a gente compartilha é só por compartilhar. Quando a gente fala que tem texto todo dia, não é só para ter um texto todo dia, não é só para ter volume, é para proporcionar para as pessoas que acessam o Inova Social todos os dias uma inspiração mesmo, algo que provoque uma mudança, independente do tamanho dessa mudança, né? Gerar aquele comichão de provocação dentro da pessoa, né? Uhum, E eu fico muito feliz de ver que até com a gente, né, isso acontece. Então, é muito legal produzir conteúdo para o Inova Social. Muito legal falar de temas diferentes
todo mês, todos os dias. E na semana que vem a gente tem mais podcast, né, Vitor? Exatamente. Então, até a próxima semana, né, Andressa? Até a próxima semana, pessoal. Lembrando, inovasocial.com.br. Sempre que tiver... A gente tem uma aba de podcasts. Então, se esse é o primeiro podcast que você ouve, é só clicar logo no topo do site. Só clicar em podcast e você pode ouvir todos os episódios sobre tudo que a gente já falou. Tem muito conteúdo interessante que dá pra passar um dia aí ouvindo, né? E quem quiser mandar mensagem pra gente, contato@inovasocial.com.br. Isso. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até semana que vem.